Boa tarde, querido ouvinte, querido ouvinte. Está começando mais um Visões Populares, trazendo para você entrevistas exclusivas produzidas pelo Brasil de Fato de Minas Gerais. Eu sou a Flora Vilela e essa semana o Visões Populares vai debater as tão faladas e tão pouco compreendidas inteligências artificiais, as IAs. Além de entender como elas funcionam e como se relacionam com a disputa geopolítica hoje entre China e Estados Unidos, a gente também conversa sobre a regulação proposta para esse tipo de tecnologia aqui no Brasil e sobre os impactos que as IAs devem ter na democracia e no nosso processo eleitoral desse ano, que começa oficialmente a partir do próximo 16 de agosto. Para tratar sobre tudo isso, a gente tem por aqui o Héctor Medeiros, professor de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, que também tem pesquisado a área de tecnologia e inteligência artificial. Ao longo da sua trajetória acadêmica, ele já investigou, entre outros temas, os estudos de gênero e sexualidade, as plataformas digitais, marketing digital, diversidade e inclusão. Então não esquece de curtir, de compartilhar o episódio com quem se interessa pelo tema e bora começar aqui nossa conversa. Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo. Como é de praxe, eu queria que você se apresentasse para os nossos ouvintes, contasse um pouquinho da sua trajetória para a gente. Perfeito, ótimo estar aqui. Agradeço pelo convite. O meu nome é Héctor Medeiros. Eu sou docente na UFMG, na área de comunicação social. Tenho mestrado, doutorado, graduação em comunicação social, algumas especializações também na área. Atuo na docência, vai fazer 9 anos, e tenho pesquisado questões relacionadas a gênero, sexualidade, tecnologia, comunicação digital e agora com bastante interesse em inteligência artificial. Bom, Héctor, então, para a gente abrir o nosso debate sobre inteligências artificiais, que vai ser nosso tema central de hoje, eu queria voltar para a estaca zero. Eu acho que é relevante a gente tratar disso, porque a imagem geral sobre IAs hoje é que elas são aqueles modelos de chat que a gente conversa na internet ou que geram imagens para a gente, por exemplo, mas elas são, apesar de estar no nosso cotidiano, muito desconhecidas ainda do público geral, o funcionamento, enfim, o que elas efetivamente são. Então, eu queria que você abrisse explicando o que são inteligências artificiais e onde que elas se inserem no nosso dia a dia. Perfeito. Inteligência artificial é uma área, quando a gente pensa na parte de computação, e o objetivo dessa área é fazer com que máquinas desenvolvam habilidades que se assemelham ao que nós, pessoas, gente de carne e osso, seres humanos, conseguimos desenvolver. Seja para reconhecer uma imagem, seja para estabelecer algo que simule uma conversa, ainda que as inteligências artificiais de chat, como você comentou, elas não estão conversando de fato com a gente. E existem diferentes tipos de inteligências artificiais, desde as que ficaram mais populares desde 2022, mais ou menos, quando a gente começa a ter interações em forma de chat. Mas existem muitas outras inteligências artificiais envolvendo diferentes outras áreas, e as inteligências artificiais já estão presentes na nossa vida muito antes da gente perceber. Então, existe uma inteligência artificial, mais de uma, que vai filtrar que tipo de conteúdo a gente vai receber no nosso feed, nas mídias sociais. Então, tem as inteligências artificiais generativas, que elas geram algo, que é um texto, uma imagem, um vídeo, mas existem outras inteligências artificiais que elas, por meio de várias lógicas estatísticas, vão fazer com que determinados conteúdos cheguem para a gente, ou que determinada previsão de como o tempo vai estar chegue para a gente. Ou seja, a inteligência artificial está na nossa vida há muito mais tempo do que a gente imagina, principalmente com os computadores e com os celulares, mas a gente tem falado muito mais delas recentemente por conta dessa popularização dos chats. Perfeito. Bom, e aí como você trouxe, né, como essa divisão aí entre as preditivas, generativas, que têm funções bem distintas. E aí, enfim, entrando mais no debate, no início de julho desse ano agora, a ONU realizou um encontro alertando sobre os riscos de IA. O encontro foi muito focado na questão das crianças, mas, enfim, de maneira geral, os riscos para a população e defendendo uma responsabilização das empresas desenvolvedoras. Pensando nesses impactos negativos que podem ser gerados por essa tecnologia,
tecnologia, queria que você trouxesse para a gente que riscos a gente já percebe ao processo democrático, seja aqui no Brasil ou em outros lugares do mundo também. Perfeito. Vamos começar pensando que a gente usa as mídias sociais, a gente está muito em conexão com o nosso feed de forma ubíqua, né? Constantemente, toda hora, e isso acontece há muito tempo, não é algo recente. Como eu comentei, já existem inteligências artificiais que vão orientar que tipo de conteúdo a gente vai receber. E o objetivo de grandes empresas de mídias sociais, das Big Techs, grandes empresas de tecnologia, é fazer com que a gente passe o máximo de tempo ali. Ou seja, o modo como a inteligência artificial mostra alguns conteúdos pra gente é para que a gente queira ficar lá, para que a gente fique o mais tempo possível deslizando o feed. Isso a gente já vê uma repercussão muito forte na democracia. Por quê? A gente tem um deslocamento, a gente muda o modo como a gente interage com o mundo, com as pessoas, porque hoje a gente recebe muitos conteúdos de pessoas que pensam como a gente, de pessoas que têm, muitas vezes, um interesse não de nos informar, mas nos desinformar. Então, essas câmeras de eco que existem dentro das mídias sociais, que a gente chama, esses filtros que fazem com que a gente só receba os mesmos conteúdos, isso já é moldado pelas inteligências artificiais. Então, isso a gente já vive há muito tempo, antes mesmo de 2022, quando a gente está passando por uma menor deliberação, um menor esforço de lidar com as diferenças, de conversar politicamente de forma díspare, porque a democracia é isso, a gente vai estar lidando não sempre com os mesmos pensamentos, com as mesmas pessoas, a gente tem diversidade e o dissenso é muito importante na democracia. Para além disso, né, que é um pedacinho do que a gente vê de reflexo das inteligências artificiais na democracia, a gente tem hoje as próprias inteligências artificiais generativas. Então, quando a gente pensa que hoje uma pessoa pode ser reproduzida diretamente, seja uma pessoa candidata, seja uma pessoa fictícia, para falar sobre determinadas ideias, que pode reforçar preconceitos, que pode se sintonizar com algum discurso de ódio, que pode gerar desinformação sobre uma pauta que vai influenciar nas eleições, que vai influenciar na democracia, isso é muito nocivo. Não que não possam existir também usos benéficos, existem usos benéficos, mas algo que me chama muito a atenção é como hoje é muito mais fácil entrar no chat e falar, olha, crie um conteúdo que seja parecido com jornalismo, mas que seja desinformativo, que seja algo relacionado a fake news. Ou crie uma personagem que se pareça com tal pessoa com tais características que vai dizer isso. Então, o balanço entre o que é real e o que é fabricado fica mais tênue, essa linha divisória. Perfeito, Héctor. E aí, enfim, diante desses riscos, né, hoje a gente ainda não tem nenhuma regulamentação legal aplicada no Brasil que trate diretamente de IAs. O mais avançado que a gente tem é o PL 2338 de 2023, que é de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que está ainda em tramitação e tem como objetivo central o desenvolvimento, o fomento e o uso ético e responsável das inteligências artificiais no Brasil. Queria que você trouxesse uma avaliação sobre essa regulamentação, se ela é efetiva, em que pé que está a tramitação dela lá no Congresso, e também um comparativo com outras regulações que já existem no mundo, enfim, como que isso está também para outros países, não só para a gente. Perfeito. É bem interessante que esse projeto de lei exista no Brasil. Ele é muito importante, ele se inspira muito no AI Act, que é o modelo de legislação da União Europeia, que tem uma lógica de pensar os diferentes tipos de IA a partir dos níveis de risco que elas possuem. Então, tem algumas IAs que podem conter mais riscos para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a democracia, para a nossa saúde, e outras que têm menos riscos. Então, é interessante que a gente pense, é interessante essa abordagem de pensar a partir dos riscos. A
realidade é que tem muita coisa que poderia ser melhorada, que ainda pode ser melhorada nesse PL. O que é possível de perceber nesse projeto de lei? Que ainda existe uma dualidade muito colocada ali nas discussões que estão acontecendo no Congresso também entre, ou a gente vai inovar e a gente então precisa ter menor regulamentação, menor responsabilização das empresas de IA, ou a gente vai fazer... É como se existisse um paradoxo, né? Aí a gente tem que avançar mas na IA, porque isso é importante para a economia, mas a gente não pode fazer isso com muitas restrições, colocando muitas sanções, colocando muitas restrições, porque senão a gente vai ficar para trás. Eu acho esse pensamento bem nocivo para o avanço da IA, porque existe um interesse econômico de grandes empresas de tecnologia de que esse PL seja aprovado, que a lei seja aprovada de uma forma a responsabilizar menos as grandes empresas de tecnologia. Então, o que me é muito importante que a gente tenha essa discussão, é muito importante esse PL, é muito importante, levando em conta que ainda vários outros países não têm uma regulamentação ou uma proposta de lei, um projeto de lei para regulamentar a IA, mas a gente vê um lobby muito forte de grandes empresas de tecnologia dentro do Congresso, buscando os seus interesses próprios. E aí nós vemos mais um interesse econômico e não o interesse social, o interesse do desenvolvimento de IAs soberanas, de IAs brasileiras, que as grandes empresas de tecnologia de que eu estou falando aqui e de que a gente fala são estrangeiras e normalmente são dos Estados Unidos e algumas outras da China, mas principalmente dos Estados Unidos. A IA ela não é vilã, ela não precisa ser vista como algo maléfico. O modo como nós estamos desenvolvendo hoje a indústria, como que ela está sendo desenvolvida a indústria de IA, ela está encaminhando para um lugar mais preocupante. Mas se a gente pensar em desenvolvimento de modelos abertos, em desenvolvimento de infraestrutura de IA e de modelos de IA que são brasileiros, que vão capacitar pessoas daqui, que vão ser usados a partir dos nossos dados, aí sim nós estamos falando sobre benefícios da IA. Mas hoje o modo como o PL está sendo desenvolvido, está sendo discutido, não está sendo, na minha perspectiva, efetivo quanto a esse lado promissor da IA. Então, na prática, a gente corre o risco de ter esse PL muito esvaziado e ele não cumprir a função que ele está se propondo, né? Bom, sim. E aí, enfim, pensando nesse ano, né, trazendo mais para esse tema que está mais quente das eleições, a gente tem esse vácuo normativo, e aí com isso o que rege hoje qualquer julgamento sobre IA é a Lei Geral de Proteção de Dados, que abrange o uso de sistemas que envolvam tratamento de dados pessoais, que são grande parte dos sistemas hoje em uso, né? Mas pensando especificamente nas eleições, foi lançada uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral sobre propaganda eleitoral que regulamenta o uso de IAs nessa eleição especificamente. Para além disso, essa semana, o tribunal também, em conjunto com a Advocacia Geral da União, firmou um acordo de cooperação técnica para regulamentar e fiscalizar esse uso. Isso aconteceu, tudo isso também na esteira de uma polêmica muito grande com o uso, uma exibição de um vídeo produzido com deepfake no lançamento da campanha do candidato Flávio Bolsonaro do PL, que inclusive trazia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que hoje está em prisão domiciliar e que, portanto, não poderia aparecer como figura pública, né? Bom, com tudo isso que está em debate e com esse prazo muito curto para as eleições, eu queria que você trouxesse para a gente que regras que estão se aplicando na eleição de 2026 sobre o uso de IA, principalmente pensando nessa geração de vídeos, enfim, de deepfakes. Então, na prática, o que os candidatos podem ou não podem fazer a partir da IA? É difícil de dizer o que não pode ser feito, porque existem muitas brechas jurídicas e legais, ainda que a gente tenha poucas... A gente não tem leis extremamente estruturadas sobre IA, a gente tem algumas normativas. O que a gente
pode entender tome muito cuidado com o tipo de deepfake que você usa. Então, né, como pessoa candidata, a gente já viu a repercussão que aconteceu em decorrência de existir uma pessoa que não poderia ser exibida em nenhum lugar, nem mesmo por meio de uma inteligência artificial que está reproduzindo a imagem dela. Então, o cuidado que precisa ser feito antes do período das eleições em si, qualquer tipo de produção de deepfake, de imagens que apresentem uma pessoa candidata, ou ainda uma pessoa concorrente, tem que ser totalmente, 72 horas, se eu não me engano, tem que ser totalmente freada. Mas, para mim, eticamente, e em nível do que pode repercutir, eu entendo que isso não deveria ser usado de forma nenhuma para representar alguém que existe. Então, vamos supor, eu sou uma pessoa candidata. Se eu sou uma pessoa candidata, eu vou usar a minha própria imagem, a minha própria voz, e não uma IA que vai fazer a reprodução minha. Porque quando a gente começa a pensar que as próprias pessoas candidatas se reproduzem por meio de IA, o que abre de brecha para que você comece a trazer outras pessoas que são suas concorrentes também nesse jogo? Então, eticamente, para mim é muito simples. Tudo bem, você pode usar a inteligência artificial generativa, desde que você esteja posicionando que é uma inteligência artificial generativa, desde que você esteja trabalhando com pessoas que são criadas, que na verdade não existem, que não aparecem ali, e mais do que isso, que não exista um discurso de ódio, questões que a gente já sabe que são eticamente interessantes. Ainda a gente tem muito a avançar em nível do que é permitido ou não. A legislação, ela sempre está um pouquinho atrás, ou o meio jurídico está um pouquinho atrás de como dar conta de algo que está se formando agora e que nós não sabemos ainda como lidar com isso na vida social, nas eleições mais ainda, que é um contexto totalmente de disputa mesmo, ideológica, política, econômica, de valores. Então, o que fica para mim disso tudo para que a IA, no caso generativa, está sendo usada? Porque ela é uma ferramenta, ela pode mudar a nossa perspectiva de mundo, ela tende a mudar a nossa perspectiva de mundo, mas quais são as questões éticas que estão aí? E algo que é problemático também de repente, não existe uma pessoa candidata ou a equipe dela que está usando aquilo. Mas e as pessoas eleitoras que estão produzindo conteúdo com a intenção de gerar algum tipo de modificação, fricção nas eleições? E isso não vale só para IA, desde você descontextualizar um conteúdo, trabalhar com desinformação, colocar desinformação, ou seja, é algo muito mais amplo. Tá certo, eu acho que acabou que eu citei um exemplo nacional, mas a gente teve também um exemplo aqui em Minas, né? O senador Cleitinho, que agora se posiciona como candidato a governador, usou a IA para reproduzir o pai e o irmão dele já falecidos, pedindo a ele para se tornar governador. Então é muito dúbio mesmo, né? Onde que vão estar sendo usados esses vídeos, esses conteúdos, né? Bom, e aí trazendo, enfim, para um outro fato que você também já comentou, das IAs terem vieses, elas não serem neutras, né? Eu acho que, como todas as tecnologias, elas estão aí muito presentes nesse lugar de ter um lado. Um exemplo disso foi a presença dos vários CEOs das maiores empresas de tecnologia norte-americanas lá na posse do Donald Trump, para a presidência dos Estados Unidos, né? E aí vale destacar que hoje várias das IAs que estão em uso no Brasil, você também trouxe, são de origem estadunidense, tem empresas estadunidenses por trás. E aí, na sua visão, com tudo isso, eu queria que você trouxesse para a gente também de que forma que esse debate sobre o uso e regulamentação das inteligências artificiais se relaciona com um debate mais amplo que tem aparecido muito no nosso cotidiano, no que tange a nossa soberania nacional e uma tentativa de interferência estrangeira nesse processo eleitoral.
eleitoral desse ano. Hoje é praticamente impossível a gente falar sobre soberania nacional sem falar sobre soberania digital também. Elas estão conectadas. A gente vive hoje numa sociedade digitalizada, plataformizada, e quando eu digo plataformizada, significa que boa parte das plataformas que nós usamos ou de tecnologias que a gente está usando, elas estão concentradas nas mãos de poucas empresas e poucas delas são empresas brasileiras, a maioria são empresas estadunidenses, algumas chinesas, algumas de outros lugares da Ásia, mas principalmente estadunidenses. Quando a gente fala sobre como que essas grandes empresas de tecnologia estrangeiras estão na nossa vida, em todos os cantos possíveis, desde como existe a gestão pública, né? A gente pensa, hoje, quem que administra, quais são as plataformas, as grandes empresas de tecnologia que estão envoltas na gestão pública brasileira? A gente tem Microsoft, Grupo Meta, Oracle, Amazon, a gente tem muitas empresas que detêm dados nossos, dados que são brasileiros, dados sobre a gente que é cidadã, existem esses dados. De que forma que a propriedade desses dados por grandes empresas são usados? O que é feito com esses dados? Ainda que exista contratos que falem, nós não usamos esses dados, as grandes empresas de tecnologia falam, nós não usamos esses dados para treinar os nossos modelos de IA, a gente já tem um histórico de descumprimento de vários contratos por parte de grandes empresas de tecnologia estrangeiras. Então, como a gente tem isso na gestão pública, já são nossos dados da população brasileira. Mas a gente também faz esse uso de forma privada. As organizações também fazem isso. Não só as organizações públicas do terceiro setor, as organizações privadas também fazem uso dessas tecnologias para muita coisa. E nós fazemos uso dessas tecnologias enquanto pessoas comuns. Quando eu estou nas minhas redes sociais, existem coletas de dados ali. Quando eu estou numa conversa de chat com uma IA, também existe coleta. Ou seja, existem muitos dados que podem ser usados diretamente de diferentes esferas, desde dados sobre um país inteiro, sobre um município, até dados de pessoas comuns que podem ser usados para fazer modulação comportamental, de entender, olha, algo que já aconteceu nos Estados Unidos nas eleições de 2016, que foram coletados vários dados para entender quais eram os valores, as crenças, os medos das pessoas, e isso foi usado para a construção de mensagens, propagandas políticas para fazer com que determinada pessoa candidata ganhasse e não outra. Então, as possibilidades de que os nossos dados sejam usados para que a gente tenha menos soberania nacional, para que haja mais influência geopolítica aqui, para que os nossos comportamentos sejam modulados, ou até mesmo para influenciar dentro das próprias eleições nacionais, também acontece. Até porque hoje o Brasil é um país muito visado por vários outros países estrangeiros. Estamos falando também aqui sobre Estados Unidos, sobre China. Já vemos que os Estados Unidos, o governo federal de lá, já tem tido posturas de interferência em países da América Latina, inclusive em nível político e direto. E hoje os Estados Unidos também está mirando no Brasil, inclusive em influência política, de quem que é interessante que ocupe o lugar da presidência, os lugares no Congresso, para que a soberania não nossa, mas que a soberania, a hegemonia dos Estados Unidos continue globalmente. A questão é, nós não problematizamos de forma crítica e frequente o que nós estamos fazendo com os nossos dados. Isso não é só em nível individual, óbvio que não. Isso é uma questão que envolve uma estrutura também. Mas a gente precisa muito de soberania nacional.
E para isso nós precisamos ter as nossas infraestruturas tecnológicas, as nossas infraestruturas de IA. A gente tem que fazer com que os nossos dados fiquem aqui e não fora daqui. Nós temos que desenvolver tecnologias que são nossas, que são brasileiras, e não só para a gestão pública, mas para todo o restante. A China, existem várias questões que eu acredito que a China tem adotado de posturas interessantes, ainda que eu também discorde de outras, mas ela tem sido um exemplo nesse nível de soberania nacional aliada à soberania digital, de desenvolver mentes, pessoas, tecnologias, infraestruturas, IAs para a China ou pela China. Nós podemos e devemos nos inspirar nessas iniciativas positivas que são estrangeiras também. Perfeito, Héctor. E aí, entrando um pouco mais nessa oposição aí que você trouxe entre China e Estados Unidos, esse tema das IAs também está muito presente nessa disputa geopolítica pela hegemonia global. Ela tem sido uma corrida também tecnológica, como em outros momentos já foi a corrida para o espaço, né? É muito comparada, inclusive. E aí, queria que você trouxesse para a gente como que esses países lidam com o tema. Você já abordou ao longo de outras perguntas, mas se quiser aprofundar, né, as diferenças entre um e outro, tanto internamente, mas também para o resto do mundo, como que isso é colocado para outros países também. Existe hoje uma divisão muito comentada academicamente e de forma também social ampla, que é a divisão entre o norte e o sul global. Então, hoje nós, aqui no Brasil, somos o sul global, estamos no sul global, e a gente vê uma forma de lógicas coloniais sendo reproduzidas ainda hoje. Muita gente fala, não, a colonização acabou, não existe mais isso. Mas existem vários traços de colonização, que hoje a gente chama de colonialidade, que continuam a existir hoje. E isso passa muito pela tecnologia e também pela IA. Então, para que a gente consiga sustentar a indústria da IA do jeito que ela está formada hoje, com grandes empresas de tecnologia, concentrando boa parte das IAs, o que precisa existir? Precisa existir muito dado. Então tá, quem que vai oferecer dado? Muitos dados do sul global vão para o norte global, principalmente para os Estados Unidos. Precisa ter mão de obra, porque diferentemente do que muitas pessoas pensam, para que você treine um grande modelo de inteligência artificial, não são todos, né? Mas são esses modelos que são mais generalistas, né? O ChatGPT, o Gemini, Claude, precisa do quê? Precisa de gente que vai fazer um trabalho de moderação. Para entender, olha, gente, isso daqui que eu estou mostrando é um celular, tá? Isso daqui é um celular. Então, tem gente que tem que estar lá fazendo a classificação de que uma imagem é de um celular, avaliando as respostas. E esses trabalhos, normalmente, eles são muito mal pagos e precarizados. E normalmente quem que está fazendo esse tipo de função? Nós aqui também do sul global, inclusive o Brasil. A gente precisa de energia para que a grande IA dessas grandes empresas de tecnologia estrangeiras, elas operem, né? Precisa de muita água, precisa de muita energia. O Brasil é um país que é conhecido por ter energia, entre aspas, limpa, renovável. O que não significa que não existem riscos também ecológicos. Estou falando vários pontos para dizer, existe um interesse muito grande da China e dos Estados Unidos em ocupar outros lugares de diferentes formas, coletando dados, conseguindo entrar nesse mercado, né, nos mercados de alguns países, a partir de trabalhos que são precarizados, e que existem populações que são que estão mais sujeitas até que pegar um trabalho que é precarizado, nós temos aqui. Ou seja, existe interesse em terras raras, que quando a gente fala sobre metais críticos que existem em terras raras e que ajudam a criar as peças, a infraestrutura que dá conta dos modelos de IA. Aqui o Brasil também é um lugar com muita terra rara. Então, é o segundo país com mais terra rara depois da China no mundo. Até agora é o dado que a gente tem. Ou seja, existe um desejo
de vamos manter a nossa hegemonia, pensando principalmente nos Estados Unidos, e o imperialismo, e a gente vai se aproveitar ao máximo dos outros países. E óbvio que hoje os Estados Unidos ele está perdendo um pouco dessa hegemonia por conta dos avanços tecnológicos, principalmente dos avanços tecnológicos da China, em robótica, em inteligência artificial. Então os Estados Unidos está basicamente pensando, nossa, durante tanto tempo eu fui o império, eu que ditei as regras, e agora tem alguém lá da Ásia, um país lá da Ásia, que está querendo competir comigo. Mas a gente vê duas posturas muito diferentes nesses dois países. Enquanto a China, ela parece se voltar mais para dentro dela, desenvolvendo as suas próprias inteligências artificiais, as suas próprias tecnologias, mas com certeza também querendo espalhar isso para o resto do mundo, os Estados Unidos a gente vê um movimento mais truculento e muito mais voltado para preciso atacar esse inimigo que está crescendo. E não investimento que é mais nacional, que é mais interno, para que se desenvolva isso para a população. Mas não, para a manutenção de uma hegemonia. Então a gente está vendo essa briga muito constante entre Estados Unidos e China para se tornar um novo império que está muito relacionado à tecnologia e à inteligência artificial, e também como que vão ser estabelecidas as relações com os outros países. Se vai ser uma relação mais impositiva, se vai ser uma relação mais política, mais pragmática. Vemos posturas muito, muito agressivas, muito truculentas, vindas dos Estados Unidos. Não que isso também não exista em alguma medida na China, mas é muito inferior. Ou seja, a gente está vendo essa disputa, é como se existissem duas pessoas disputando algo com estratégias diferentes, mas elas tentam também trazer outras pessoas, uma de uma forma mais agressiva, outra de uma forma mais negociada, para fazer parte desse campo. Só que a gente está na globalização, então é impossível de você pensar numa independência plena econômica, até mesmo política. Então esse atrito ele vai continuar, e isso vai gerar muitas questões militares, até porque a IA também ela está sendo alimentada hoje para fins militares, que é outra triste realidade. Muitas vezes a gente pensa, nossa, as pessoas estão só criando vídeos fofinhos de gatinhos, cantando, né? Não, a IA ela também está sendo utilizada para fins militares, em armas que são autônomas e que pegam alvos, inclusive para coleta de dados, porque você consegue invadir um país, você não, né? Alguém consegue invadir um país, coletar vários dados desse país, enquanto o está destruindo para fins de guerra. Perfeito, Ettore, muito obrigada. A gente está quase chegando aí ao fim, né? Mas para a gente não falar só de uma perspectiva ruim, você também trouxe que a tecnologia, a IA, ela, embora não seja neutra hoje, ela não é ruim por si só. E aí eu acho que como exemplos a gente pode citar várias aplicações. Você trouxe dessa tecnologia desenvolvida na China, e aí pesquisas lá na China com a população indicam que é um dos povos mais otimistas no mundo com relação a essa tecnologia, e talvez isso também esteja ligado aí a como ela é utilizada internamente lá no país, né? Um outro exemplo mais próximo da gente que eu acho que vale a gente citar, e para o nosso ouvinte também vale procurar lá no Brasil de Fato, que tem uma explicação melhor, é sobre a criação da IARA, que é a inteligência artificial da reforma agrária aqui no Brasil. Ela é uma parceria entre a Associação Internacional de Cooperação Popular, a Baobá, e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Enfim, e nasce aí do entendimento de que essa inteligência artificial ela não precisa estar a serviço só do poder, mas também desenvolvida para a humanidade, a serviço da classe trabalhadora e do campesinato. Enfim, diante de todos esses exemplos, queria que você trouxesse para a gente as aplicações positivas que podem vir das inteligências artificiais. A gente já tem várias aplicações muito positivas em muitas áreas, a começar pela área da medicina. Então, hoje existem, não são todas as aplicações que são necessariamente positivas, mas as
várias inteligências artificiais, elas conseguem processar um número de dados muito, muito, muito grande, que nós, de uma forma única, eu só como uma pessoa não consigo fazer. Então, para diagnósticos ou para identificação de alguma célula que pode ter sofrido alguma mutação, isso já é aplicado na medicina e é algo positivo. A gente também vê como a soberania digital, ela não só se restringe ao que a gente entende por nacional. Então, uma população específica de um determinado lugar pode desenvolver sua própria inteligência artificial, como o exemplo que você deu, para que ela consiga resolver problemas ou encontrar oportunidades dentro daquele contexto. Então, imaginemos aqui, a gente tem um problema de solo. Então, somos uma pequena comunidade que vive de forma de subsistência e a gente está tendo alguns problemas no solo. De que forma pode existir o desenvolvimento de uma inteligência artificial para que ali seja resolvido algum tipo de problema, para ver o que está causando uma possível erosão, ou, nossa, não sou da área, né? Então, assim, nem sei se eu estou falando os termos certos. Mas, o que pode ser resolvido ali, identificando padrões de solo, identificando padrões de chuva, identificando a umidade do ar. Ou seja, existem várias possibilidades. Algo que é muito interessante e que a gente pode fazer em nível mais individual mesmo existem algumas inteligências artificiais que você pode colocar dentro do seu próprio computador. Então você não vai precisar usar uma IA que está ligada a uma marca que está coletando os seus dados. Então vamos supor, eu quero usar aqui uma IA de código aberto. Uma IA de código aberto é que eu consigo entender como que ela funciona de uma forma mais precisa, ela não tem um sigilo comercial, meus dados não necessariamente estão sendo coletados para alguma intenção. Então eu posso fazer uma instalação no meu computador e com isso eu posso fazer a otimização da minha rotina. Eu posso cuidar do meu pequeno negócio e pensar em otimizar as minhas rotinas de produção. Ou seja, existem alternativas aos grandes modelos de IA que são gerais e que a gente está usando, hoje a sociedade está usando muito. Então, existe assim, uma infinidade de possibilidades de fazer com que a gente reimagine o que é inteligência artificial. Hoje a nossa imaginação e o que a gente entende por inteligência artificial está muito restrita ao que as grandes empresas de tecnologia estrangeiras estão oferecendo para a gente. E isso é muito ruim porque nós estamos perdendo a nossa possibilidade de imaginar outros futuros com nossas IAs, a partir das nossas necessidades. E isso requer que a gente tenha investimento em tecnologia, informação, em nossa infraestrutura. Então, para que todas as pessoas minimamente saibam entender como que funciona uma IA. E eu não estou dizendo assim de você entender profundamente de uma linguagem de programação, você não precisa ser TI, mas de existirem modos de você fazer com que a população, de forma geral, seja letrada não, mas receba um tipo de conhecimento e ela própria identifique como que ela pode usar esse conhecimento em prol daquele contexto local. Que não precisa ser, a gente não precisa de uma IA que resolve tudo. Nós podemos ter IAs que resolvem problemas locais. Isso faz muito mais sentido, até porque aí então a gente vai ter IAs que são muito mais precisas e muito mais contextuais diante do cenário em que elas estão. Perfeito, Héctor. E aí, para finalizar mesmo a nossa entrevista de hoje, eu acho que é um papo que rende muito ainda, né? A gente sabe muito pouco, tem muito debate para ser feito, mas as deepfakes, que são esse tema que a gente tratou pensando na eleição desse ano, tem tudo para ser o principal desafio no ambiente digital ao longo desse processo eleitoral que inicia agora no próximo dia 16. Com tudo que a gente debateu até aqui, queria encerrar essa entrevista te pedindo para dar dicas práticas para o nosso ouvinte, como que o eleitor comum pode identificar e se proteger desse tipo de fake news, dessa desinformação que é produzida no meio digital gerado por IA, né?
Perfeito. É muito difícil, cada vez mais difícil, que a gente consiga identificar se uma imagem, se um vídeo ou um texto, ele é feito ou não por inteligência artificial. Então, é muito comum que eu, que estudo isso, muitas vezes vejo um vídeo e eu não saiba se aquilo foi feito por inteligência artificial ou não. Existem algumas técnicas mais avançadas de computação que vão buscar entender se algo é feito. Mas e se eu não tenho acesso a elas, o que eu faço? E aí a gente precisa menos pensar em tecnologia e mais pensar em reflexão crítica. Isso que eu tô vendo, parece que está confirmando muito algo em que eu acredito? É algo que parece muito oportuno de estar aparecendo no contexto eleitoral ou no contexto de disputa ideológica, política? E aí a gente precisa menos olhar para aquele vídeo, para aquele material, mais olhar para a gente e a partir dali, bom, então tá, então eu tenho que arregaçar minhas mangas e ir checar. Eu tenho que ver, existe alguma instituição de checagem de fatos que fez a ponderação se aquilo foi fabricado ou não? De repente, existe alguma informação no próprio comentário, alguém aparece, né? De repente, estou vendo um vídeo lá na minha mídia social e eu falo, estou em dúvida. Aí tem uma pessoa aqui lá no comentário falava, gente, isso daqui é desinformação, isso aqui foi fabricado, tá aqui o link que explica todo esse processo. Ou você pode acessar aqui. Então, da gente ter essa reflexão. E isso requer que a gente saia um pouco dessa lógica de consumo acelerado de conteúdo. Os vídeos curtos já estão aí acelerando a nossa lógica de pensamento, então a gente recebe muita informação em pouco tempo. A gente tem uma saturação enorme de conteúdo na nossa vida. E muitas vezes a gente perde a criticidade, a nossa possibilidade de reflexão. Ah, eu tô vendo. E a gente assume que tudo que a gente tá vendo é realidade. Então, o que a gente precisa não perder de perspectiva é: talvez você não entenda mesmo se aquele vídeo é fabricado só olhando para ele. Pode ser que você tenha que ir atrás de outras informações para checar. Então, algo que eu convido primeiro para fazer: analise se existe, ainda que você consiga analisar algumas coisas no vídeo, né? Então, analise se um vídeo ele perde a consistência em algum momento, aparece uma mão do nada, ou um rosto que tem um certo padrão, de repente muda o padrão. Ou se você vê um movimento muito rápido, que parece que é para maquiar os detalhes, porque quando você vai mais devagar, você consegue ver mais detalhes. Mas óbvio que nós já temos inteligências artificiais que conseguem já simular mais a realidade. Mas aí o segundo passo é: duvide, pesquise e se informe. Tome muito cuidado com o viés de confirmação, de você pensar, olha, isso faz muito sentido. E porque confia uma crença sua, você acredita. A gente tem que... Eu sou uma pessoa um pouco obsessiva nesse sentido de eu já estou duvidando de muita coisa. Eu analiso e falo assim, peraí, tem algo aqui, deixa eu ver. Muitas vezes é real, mas eu vou checar se aquela informação saiu em grandes veículos jornalísticos, ou não necessariamente em grandes veículos jornalísticos, mas em veículos que eu já sei que têm uma credibilidade. Então, de repente, não foi uma pessoa que eu nunca vi na vida que postou um vídeo. Não, foi algum veículo de jornalismo em que eu acredito que está falando sobre aquilo e fez uma apuração séria sobre aquilo e está entendendo se aquilo é real ou não, né? Se aquilo foi fabricado ou não. Então a gente precisa... É criticidade, é reflexão crítica mesmo. Perfeito, Héctor, eu queria te agradecer muito. Se você achar que faltou a gente abordar algum tema, alguma perspectiva aí nesse amplo tema que tem muito debate ainda, mas enfim, se você quiser complementar de alguma forma. Só complementar com uma coisa, eu entendo que a gente tem que ter muitos cuidados com as inteligências artificiais generativas, principalmente as de imagem, os deepfakes que você falou. Isso está muito em discussão, em pauta atualmente, porque a gente vê diretamente isso na nossa frente. A gente sabe que é muito fácil criar.
Por outro lado, a gente não pode deixar de considerar quais são as operações que acontecem longe dos nossos olhares, longe da nossa atenção, e que pode ser relacionado a como que estão coletando nossos dados, quais são os conteúdos que estão que as plataformas estão mostrando para a gente em determinado período. Muitas vezes a gente precisa furar a nossa bolha, entendendo que, nossa, se eu tô vendo muito conteúdo do tipo A, deixa eu dar uma pesquisadinha no conteúdo tipo C, Z, para dar uma variada aqui e para que você também não acredite que você tem 100% de liberdade para escolher, que a gente não tem, e que você entenda o que existe ali que, dentro das suas mídias sociais, dentro dos conteúdos que você consome, que podem estar te levando a acreditar mais em um lado do que em outro, ou a perceber mais algumas coisas e não outras. Que aí a gente está falando sobre outras inteligências artificiais que vão modulando também o nosso comportamento. Inclusive esse tipo de inteligência artificial, ela foi tirada como de alto risco, de risco alto ali no PL, o que é uma tristeza, porque inicialmente a ideia era que essas inteligências artificiais que vão selecionar que tipo de conteúdo nós recebemos, elas são muito nocivas também para a democracia, como a gente contou. Ou seja, existe algo que a gente vê que é mais a produção de inteligência artificial generativa, esses vídeos, esses deepfakes, mas existem outras coisas que também se ligam ao nosso consumo de mídia, à nossa vida, e que a gente precisa ter atenção também para também ter uma reflexão crítica sobre elas e saber se informar como que a persuasão pode estar em lugares que a gente não espera. Isso também envolve a gente poder acreditar em desinformação, a gente poder preferir uma pessoa candidata a outra, ou a gente também mudar o nosso voto em decorrência disso. Perfeito, então queria te agradecer mais uma vez pela conversa, valeu demais, eu acho que trouxe para os nossos ouvintes muito detalhamento sobre esse tema, que ainda é um tema muito novo para todo mundo, inclusive para os pesquisadores, né, tem sido explorado agora, e como você disse, é um tema que muda muito rápido, então é difícil de acompanhar, né? Enfim, de toda forma, grata aí pela disponibilidade, por ter participado com a gente. Eu que agradeço, Flora, e que a gente sempre fortaleça a democracia, independentemente dos avanços tecnológicos, que a nossa crença na democracia continue forte e firme. Bom, gente, a entrevista foi ótima, mas o Visões Populares de hoje termina por aqui. A gente agradece muito a participação do Ettore nessa conversa e na próxima semana tem mais entrevistas exclusivas e reflexões que transformam. Como você já sabe, às quartas-feiras aqui no canal do Visões Populares no YouTube, no Spotify ou na rádio Autêntica Favela FM, aqui de Belo Horizonte. Se você está ouvindo a gente agora pelo Spotify ou pelo YouTube, não esquece de comentar por aqui o que você achou dessa conversa, o que você espera para o uso de IA aí ao longo dessa eleição. Não se esqueça também de compartilhar esse episódio com os amigos e de dar 5 estrelas para o podcast. Acompanhe também o Brasil de Fato MG nas redes sociais para você não perder nenhuma novidade. E até lá!